Olá pessoal, este é o canal de vídeo do Instituto Newton C. Braga e estamos aqui com o nosso vídeo de dúvidas número 18, em continuação ao anterior, em que respondemos mais dúvidas de nossos leitores, hoje ainda tratando sobre os transformadores. Nossa primeira dúvida é de dois leitores, um referente ao aquecimento de transformadores. Um diz que tem um equipamento valvulado cujo transformador de esforço esquenta muito, e ele mediu, dizendo que ele chega a 200 graus. E o outro diz que tem uma fonte de alimentação que aquece bastante, e ele pergunta se isso não afeta o desempenho do circuito. O que temos a responder é que os transformadores são componentes que normalmente foram feitos para trabalhar com um certo aquecimento. O que ocorre é que o campo magnético induzido pelas bobinas, ele faz com que as partículas do núcleo se agitem e forma-se então uma série de correntes induzidas que provocam aquecimento porque esse núcleo apresenta uma resistência. Nós dizemos que são as correntes de Foucault ou correntes de turbilhão que fazem com que um transformador se aqueça. O uso de chapas ou então de núcleo granulado é justamente para evitar essas correntes, diminuir os seus efeitos, de modo que os transformadores tenham mais rendimento, inclusive nas altas frequências. O que ocorre é que um transformador, normalmente é especificado de acordo com a classe que ele corresponde. Nós temos 4 classes de transformadores. E elas determinam qual é a temperatura máxima que o transformador suporta. Por exemplo, um transformador classe 105, ele tem uma temperatura máxima recomendada de 50 graus. É um transformador que não vai trabalhar com grandes potências. Já um transformador classe 150 tem uma temperatura máxima de 80 graus, um classe 180 a 115 graus, e realmente se o transformador tiver que fazer um serviço pesado, inclusive num ambiente de menor ventilação, a classe 120 ela suporta temperaturas de 150 graus. Quando vocês forem usar um transformador, verifiquem qual é a condição em que ele vai operar no seu equipamento. Principalmente se você é um maker e está pensando em fazer um produto que vai ser industrializado. Você precisa ter confiabilidade no seu produto. Então, não basta você saber qual é a corrente máxima do transformador e a tensão que você precisa, mas também você deve estar preocupado com a temperatura de funcionamento desse componente. Verifiquem qual é a classe do transformador que você está usando. Então, se vocês também têm uma preocupação com espaço, qualidade e temperatura, temos uma dúvida que o leitor nos pergunta qual que é melhor, se um transformador de núcleo toroidal ou um transformador comum. A vantagem do transformador de núcleo toroidal é que ele ocupa menor espaço e tem maior rendimento. Se as suas perdas não forem grandes, ele deve aquecer menos que um transformador equivalente de núcleos comum, de chapa comum, e ocupar menos espaço, mas também é um transformador mais caro. Até a próxima. Se vocês quiserem consultar esses textos que eu falei agora sobre transformadores, eles estão na nossa seção de dúvidas sobre os números 561 e 562. Até logo.